Fala, minha galera, tudo bom? Bem, pessoal, vamos aí para mais uma aula de Química. Pessoal, veja, hoje nós iremos estudar sobre a tabela periódica. Isso mesmo, tabela periódica. Para isso eu preciso que vocês venham comigo aqui, ó. Dê uma olhadinha nesse vídeo aí rapidão. Observe qual a intenção principal desse garotinho. Aí, pessoal, deu para observar qual foi a intenção principal do garoto? Tentar organizar as figuras geométricas devido às suas cores, porém obedecendo também às suas formas. Ó. Então, ele organizou por cores, né? Então as linhas seriam representadas aí pelas cores, né? E nós entenderemos lá na frente o porquê que isso aconteceu. E as colunas estariam obedecendo as ordens, as figuras geométricas, beleza? Para isso, pessoal, isso ajuda a gente a entender como é que os elementos químicos eles foram organizados. A partir daí, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, ó, a tabela, pessoal, tabela periódica, toda essa organização hoje, ela só foi possível por conta de alguns cientistas que contribuíram para ela chegar nesse formato. Então, nesse caso, é importante ressaltar, pessoal, que a tabela hoje tem essa estrutura devido a essas grandes contribuições do passado, certo? Porém, vamos entender um pouco melhor como é que funcionava aí essa ideia de organização. Pessoal, vejam só. A ideia central, pessoal, da tabela seria o seguinte: nós organizaríamos os elementos, certo? Um cara chamado Champortois, que é como vocês devem estar observando aí, né, no livro de vocês, ele traz grandes contribuições. Mas antes dele, veio um cara chamado Dobenheim, que é um químico alemão, que propõe, pessoal, a lei das tríades. O que é que seria essas tríades? As tríades nada mais seria que organizar os elementos já existentes, já descobertos, em trio. Ou seja, ele percebeu o seguinte, ó, vem aqui comigo para a tabela. Observe que eu tenho aqui os elementos em destaque, porém eles estão organizados em trios, certo? Mas por que ele organizou dessa forma, professor? Vamos lá, ó. Por que é que Dobenheim denomina, pessoal, como lei das tríades, a primeira tentativa de organização da tabela? Observe vocês o seguinte. Eu tenho aqui a massa do lítio, a massa atômica do sódio e a massa atômica do potássio. O lítio, 6,9. O sódio, 23. E o potássio, 39,1. O que foi que ele fez? Ele pega, pessoal, a massa do primeiro e do último, então do lítio e do potássio, soma as duas e aí depois divide elas por 2. Por que por 2? Porque ele está relacionando os dois elementos. Então vou pegar 6,9 mais 39,1, eu vou obter aí, pessoal, nesse caso, 46. 46 dividido por 2, 23. Então é aí a jogada, pessoal. Ó, esses 23, ou seja, dessa relação que ele faz nessas tríades, nesses três elementos, ele sempre notou que se eu pego a massa do primeiro, somo com a do terceiro e divido por 2, a média que eu vou obter dessas duas massas vai se aproximar do valor do segundo elemento. Então, nesse caso, a massa do primeiro mais a massa do terceiro vai me fornecer uma média que a média vai ser muito próxima do valor da massa atômica do segundo elemento. Então, ó, quando eu pego 46 e divido por 2, é igual a 23. A mesma coisa vocês podem observar que acontece nos demais elementos. Então, Dobenheim,
ele contribuiu para a organização da tabela dessa forma. Ele consegue identificar que esses elementos eles conseguiriam formar trios, e esses trios ele foi tentando organizar a tabela a partir deles, certo? Uma outra situação que a gente precisa observar, pessoal, é o seguinte. Agora tem um cara, pessoal, chamado de Chancortos, né? Ou Chancortu, como ele é francês, né? É interessante ressaltar que a ideia agora dele, né, é a seguinte. A contribuição dele, pessoal, é que os elementos que tinham massa atômica igual ou menor que 40, eu poderia organizar em uma forma cilíndrica, e essa forma cilíndrica ele denominou de parafuso telúrico. Por que parafuso telúrico, pessoal? Vamos lá, ó. Nesse caso, o nome parafuso é porque, ó, se vocês observarem, apesar de ter uma forma cilíndrica, ele tenta organizar a tabela em forma de espiral. Então, essa forma de espiral é justamente a forma que um parafuso tem. A partir daí, né, ele denomina o parafuso telúrico justamente porque um dos grandes contribuidores para o elemento telúrio, né, para que se pudesse descobrir as propriedades do telúrio, foi justamente Chancortos, certo? E aí ele fica conhecido, né, no mundo científico justamente por tentar organizar a tabela dessa maneira, de uma forma cilíndrica. A partir daí, né, ele consegue organizar elementos que possuem massa menor que 40, massa atômica menor que 40, ele consegue organizar em forma de espiral. Só que isso não foi muito aceito, pessoal, não passou muitos anos, porque vieram novas ideias e novas comprovações de que os elementos poderiam ser organizados de outras maneiras, de outras formas. E aí a teoria dele cai por terra, certo? Então volta para a tela aqui só para a gente entender melhor como é que funcionam essas novas contribuições. Perceba aí o formato cilíndrico e aí vamos para outras contribuições aí da ciência. Uma outra situação, pessoal, que eu quero destacar foi a contribuição desse cara aqui chamado de Newlands, né? Newlands, ou John Newlands, era um cientista, porém, além de cientista, o cara era músico, então ele entendia aí das notas musicais. Qual foi a ideia dele, pessoal? A ideia dele era o seguinte: eu vou pegar e associar os elementos já existentes com as notas musicais. Pessoal, foi isso mesmo. Então ele tenta associar justamente os elementos com suas massas atômicas, né, com suas características, com base em quê? Nas notas musicais. Na nota Dó, Ré, Mi, Fá, até a nota Si. Só que um detalhe importante era o seguinte: para ele tentar organizar desse jeito, ele caracterizou da seguinte forma. O primeiro elemento, ou seja, os elementos que estivessem na primeira fileira, na fileira do Dó, né, teriam que possuir propriedades semelhantes com o da última fileira, porque as notas musicais, pessoal, ó, inicia em Dó, mas também termina em Dó. Então é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó novamente. Então a primeira coluna deveria ser semelhante, ter propriedades semelhantes à última. Então, ó, ele tenta organizar dessa forma, e aí essa ideia de organização fica conhecida no mundo científico como lei das oitavas. Por que lei das oitavas? Porque existem 7 notas musicais, porém, na partitura vocês irão observar que se utilizam 8. A nota Dó, ela se repete. Então, a próxima coluna que eu iria descrever aqui deveria ter propriedades semelhantes com a primeira. Por isso que fica conhecido aí como lei das oitavas, certo? Vamos lá. Ó, vamos adiante. Pessoal, agora, esse cara aí chamado de Mendeleev, né? Ele traz umas contribuições fantásticas, né, para o mundo científico. E aí, ressalto também que ele não faz isso sozinho, né? Ele tem a ajuda de Julius Mayer, né? Só que
quem recebe o nome realmente, quem fica conhecido, quem fica famoso é o Dmitri Mendeleev, né? Que fica até conhecido como o pai da tabela, né? E aí, por conta disso, pessoal, ele teve uma ideia fantástica e até hoje os cientistas costumam tentar desvendar o que é que passou na cabeça de Mendeleev para que ele pudesse pensar dessa forma. Que forma foi essa, professor? Ele organiza os elementos, porém, vocês podem observar que dentro dessa organização existem espaços vazios. Esses espaços vazios, ele foi questionado por isso. Então ele criou a tabela, como nós podemos observar agora, a tabela proposta por ele foi essa, pessoal. Onde existiam aí, entre alguns elementos, espaços que não tinham nada, estavam totalmente vazios, e outros com interrogações. E aí questionaram, mas por que você organiza a tabela e nessa organização você traz interrogações e espaços que não contêm preenchimento? A resposta foi curta e grossa. Esses espaços em que não possuem nada ou que possuem alguma interrogação são espaços que surgirão elementos químicos lá na frente, ao qual existirão propriedades, esses elementos possuirão propriedades semelhantes com os elementos que estão ao seu redor. Exemplo, então digamos que essa interrogação, pessoal, esse espaço aqui que está entre o titânio e o cálcio, né? Digamos que esse elemento fosse descoberto e na medida que esse elemento fosse descoberto, ele apresentaria propriedades semelhantes ao titânio, né? Propriedades físicas e químicas. Quando eu digo propriedade, pessoal, eu estou falando de ponto de ebulição, ponto de fusão, né? Densidade. Então esses elementos possuiriam características bem próximas dos elementos que estavam ao seu redor, ao seu lado. Então, nessa perspectiva, ele acaba sendo considerado o pai da tabela periódica por conta disso, porque realmente, pessoal, ele estava certo. Então, depois que novos elementos foram descobertos, realmente a teoria de Mendeleev foi constatada e comprovada que esses elementos teriam características semelhantes aos elementos dos seus lados, certo? Vamos lá. Seguindo aí, pessoal, só aqui agora, se vocês observarem, a tabela, ela, nesse caso, ela passa a ser organizada, né, em ordem crescente de número atômico. Foi essa a proposição de Moseley, né? A tabela aqui, passa a ser organizada em ordem crescente de número atômico. Então, ela pode sofrer variação no número de massa, porém não vai ter distinção nenhuma porque o número atômico ele não se repete. Beleza? Vamos lá, vamos dar sequência aí às nossas dúvidas aí, Vejam só. Pessoal, é importante frisar que a tabela, de modo geral, ela é composta por 18 famílias, certo? Hoje não existe mais a ideia de que as famílias elas são divididas em grupos, que seria grupo A e grupo B. Hoje já não tem isso mais, certo? Antes era dividida em grupo A e grupo B. Seriam os elementos de transição, transição interna, transição externa, os metais, os ametais. Hoje já não existe mais isso. Então a tabela ela é organizada em 18 famílias, certo? E aí, para cada família, existem grupos. Quem são os grupos? Os períodos, pessoal. Quem são esses períodos? Os períodos, lembram lá das camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P e Q? Então, essas camadas é justamente a representação dos nossos períodos. Então, por isso que aqui, pessoal, eu tenho 7, certo? Então, nesse caso, eu tenho 7 configurações, eu tenho 7 períodos aqui representando as camadas eletrônicas. Aí vocês devem estar observando, professor, mas aqui só tem 6. Porque aqui em cima, pessoal, tem o hidrogênio ainda. Não esqueçam do hidrogênio. Vamos lá, vamos seguir. Preste atenção no seguinte. Aqui, pessoal, que eu acabei de discutir com vocês, aqui está um exemplo claro de como é que eu divido esses períodos, né, de acordo com a tabela. Então, período 1, referente à camada K.
período 2, KL, e aí vai até chegar na última camada, né, no último período, que eu tenho aí todas as camadas, né, todas as camadas presentes na minha tabela. Então está aqui a disposição da tabela periódica pautado, né, baseado nas camadas eletrônicas. Então a tabela vai possuir 7 períodos e 18 famílias. Não esqueçam disso. Vamos lá, vamos seguir. Vamos embora que a Sapucaí é grande. Ó, mais adiante, pessoal, nós temos aí agora, ó, uma representação de como a tabela ela é desenhada, né, como é que ela é determinada hoje. Como vocês podem observar, tem uma parte em destaque aqui, que é amarelo, né? Essa parte em destaque, pessoal, ela tem tabelas que vão apresentar esses destaques. Ah, professor, mas por que isso? Aqui seria para exemplificar onde é que estão localizados os metais, os ametais, os gases nobres. Então, esse destaque é justamente para que eu possa identificar que existem grupos, né, existem períodos pertencentes somente aos grupos dos metais, existem elementos que vão pertencer somente aos grupos dos ametais, outros que serão somente gases nobres. Então, essa distinção de cores é justamente para facilitar o nosso entendimento. E toda a tabela, ó, é obrigatória a presença de quem, pessoal? De uma legenda. Ó. Então, a legenda aqui é que vai estar, né, a identidade do elemento. Observem que aqui eu tenho a distribuição de cores, né? Então, os amarelos seriam os metais, os verdes semimetais, a coloração rosa, a metal, e o azul, gás nobre. Observe que toda e qualquer tabela é obrigada a apresentar essa configuração, essa legenda. Essa legenda é onde vai estar a identidade, pessoal. É o que eu posso dizer, né, de RG do elemento. Aqui eu posso destacar qual é o estado físico daquele elemento, se ele é radioativo ou não, se é artificial, onde é que está localizada a massa atômica, onde é que está localizado o número atômico. Então isso vai ser essencial para que você possa utilizar a sua tabela. Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. Pronto, ó. Com base nos subníveis, pessoal, é importante ressaltar o seguinte: o subnível S ele estará localizado somente na família 1 e 2A, ou seja, nas duas primeiras famílias da tabela periódica. Então, eu só posso observar que dentro da tabela periódica toda, os elementos pertencentes à primeira e segunda família sempre vão parar na distribuição eletrônica no subnível S. Então, independente do elemento aqui, se é o lítio, se é o frâncio, se é o rádio, se é o bário, independente do elemento, todo e qualquer elemento que vocês tentarem distribuir aqui, dessas duas famílias, vai parar no subnível S. Assim também como o subnível P. O subnível P ele vai representar da família 3 até a 8A, certo? Então, independente também do elemento que eu escolha para distribuir aqui, para fazer a configuração eletrônica, eu sempre vou parar no subnível P, beleza? Ah, professor, e o D e o F? Vamos ver agora, né? Vamos ver aí posteriormente onde é que estão localizados os subníveis D e os subníveis F. Vamos lá, pessoal. Nesse caso, eu preciso chamar a atenção de vocês para o seguinte. Aqui agora, pessoal, ó, nós temos o subnível D. Então, todos esses elementos aqui do meio da tabela, eles são caracterizados como subnível D. Lembrando, esses do meio e essas duas colunas aqui, ó, essas duas colunas de fora, né, vão ser, pessoal, justamente os elementos chamados de elementos de transição. Transição externa. Poxa, professor, externa e não está dentro da tabela? Calma, pessoal. Os que fazem parte realmente da tabela como internos são essas duas configurações em verde. Ou seja, são os elementos do bloco O, do subnível F. Então, essas duas famílias aqui, nesses dois períodos aqui, eles vão fazer parte
da transição interna da tabela. Eles estão localizados aqui dentro, ó. Porém, por uma questão de estética, eles são trazidos para fora da tabela. Já o subnível D são conhecidos como elementos de transição externa. Então, subnível D, elemento de transição externo, e o subnível F, elementos de transição interna. Então, são metais, pessoal. Ambos aí são metais, certo? Porém, o que vai mudar é só essa característica da transição, se é interno ou se é externo. É o seguinte, as famílias, né, elas vão ser caracterizadas, elas vão receber determinadas nomenclaturas. Então, as famílias nós já vimos que vai de 1 a 18, certo? Porém, as nomenclaturas, elas vão ser justificadas somente nessas famílias em destaque. Observe o seguinte: a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A recebem as devidas nomenclaturas. As famílias do grupo B, elas só vão ser conhecidas como elementos de transição, certo? Então só vão receber nomenclatura as famílias presentes no grupo A, ou seja, as famílias 1 e 2 do grupo S e todas do subnível P. Observe, a primeira família eu chamo de metais alcalinos, a segunda, metais alcalinos terrosos. Essas duas fazem parte do subnível S. Aqui agora, pessoal, da 3 em diante, significa dizer que eu já estou no subnível P, beleza? Então aqui no subnível P, né, eu tenho a família do boro, família do carbono, do nitrogênio, família dos calcogênios, que é a família 6 ou 6A, né, dos halogênios, que é a 7 ou 7A, e os gases nobres, que são a família 8 ou 8A. Lembrando, pessoal, que da família, cada tracinho desse, ó, cada numeração dessa representa a quantidade de elétrons na minha camada. Então, observe, se eu tenho a família 1A, um elemento da família 1A ele só vai ter um elétron na última camada, certo? Elemento da família 2, 2 elétrons na última camada. Assim como os elementos da família 8, eles terão 8 elementos, 8 elétrons na sua camada externa, na sua camada mais energética. Beleza? Com isso, pessoal, a gente finaliza essa aula, né? E aí a gente retoma posteriormente, mas deem uma olhada nas atividades para a sala, questão 1 e 2, né, do livro. Né? Essa é a aula 6, pessoal, capítulo 6, certo? Então deem uma olhada aí na questão 1 e 2, referente a atividades para a sala. No mais, um cheiro e saudades.